Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à conferência da Sabesp, referente ao segundo trimestre de 2022. Meu nome é Luiz Roberto Tibério, sou superintendente de captação de recursos e de relações com investidores. Hoje temos conosco o Dr. Benedito Braga, presidente da Sabesp, Osvaldo Garcia, diretor econômico, financeiro e de relações com investidores, Marcelo Miyagi, superintendente de contabilidade. Antes de passar a palavra ao Dr. Braga para dar início à conferência, gostaria de passar algumas informações e orientações. Essa videoconferência está sendo gravada e conta com a tradução simultânea para o inglês. A apresentação e a gravação estarão disponíveis para download no portal de RI da Sabesp. Lembramos que as perguntas serão recebidas por escritos na área do chat dessa plataforma. A nossa conferência terá tempo reservado para respondermos as perguntas dos analistas e investidores, e outros 15 minutos para os jornalistas. Para concluir as orientações, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Sabesp, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Posto isso, gostaria agora de passar a palavra ao Dr. Braga, que fará a abertura da conferência. Muito obrigado, Tibério. Queria cumprimentar a todos e agradecer a participação e o interesse de nossos investidores, jornalistas e do público em geral que estão acompanhando a nossa conferência de resultados do segundo TRI 2022. Mas antes de trazer para as senhoras e senhores os destaques desse segundo trimestre, gostaria de fazer um comentário geral a respeito deste ano 2022 até o presente momento. Este tem sido um ano absolutamente desafiador para todos os setores da economia em nosso país, e o setor de saneamento não é exceção. Tivemos a eclosão de uma guerra na Europa, que trouxe no seu bojo inflação e uma insegurança muito grande para nossos fornecedores, com consequente aumento dos custos dos nossos produtos para tratamento de água e esgoto. Foi um verão mais seco, um consequente aumento de tarifas de energia, tanto no ambiente livre como no regulado, trazendo custos além do esperado. Custos de serviços, que representam outro importante componente no aumento dos nossos custos, aumentaram em função de reajustes contratuais e intensificação de nossas atividades em diferentes frentes. Outro problema importante decorrente dessa deterioração da economia é o empobrecimento da população. E isso se reflete nas nossas perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, com um aumento de 75,5% e a piora nos índices de inadimplência. Essa situação não é exclusividade da Sabesp, mas é algo que se observa na maioria das utilities em diferentes setores da economia brasileira. Estamos efetuando ações para conter essa inadimplência e o nosso CFO, Dr. Osvaldo Garcia, irá detalhar na sequência essas ações. Como destaque desse trimestre, tivemos a aplicação do reajuste de 12,8% desde 10 de maio, com impacto positivo sobre as receitas. O impacto é ainda parcial, uma vez que as tarifas aplicadas às contas dos consumidores de maio não incidiram sobre todas as cobranças no período, o que acontecerá
somente no terceiro trimestre do ano. Também é importante lembrar que este reajuste aprovado pelo regulador contemplou todos os dispositivos definidos durante a revisão tarifária, o que nos dá a segurança regulatória que é necessária para a nossa operação e traz confiança aos nossos acionistas e credores. Com relação ao volume faturado, tivemos um crescimento de 1,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, especialmente nas categorias comercial e pública. Esse crescimento de volume ocorreu apesar da queda na temperatura média do período, que impacta diretamente no consumo dos nossos clientes. Apesar do importante esforço da nossa gestão em reduzir a exposição cambial, veja, nós trouxemos o percentual da nossa dívida em moeda estrangeira de 55% para 15%. Ainda, mesmo com isso, ainda nesse trimestre, nós sofremos com variação cambial negativa que impactou o nosso lucro líquido. Quanto à situação hídrica, observamos vazões afluentes aos nossos sistemas produtores levemente maiores que a do ano passado. É importante frisar que, apesar de termos observado ao longo da última década vazões afluentes menores que a média, especialmente no sistema Cantareira, não tivemos problema de abastecimento de água potável na região metropolitana de São Paulo. No início do mês de agosto do ano passado, o volume total armazenado nos sistemas da região metropolitana era 47%. Nesse ano, estamos com 49%. O Cantareira chama atenção nos meios de comunicação, porque está com volume abaixo daquele que tinha no ano passado. Mas é importante reforçar que os sistemas interligados são hoje menos dependentes da situação individual do Cantareira. Temos maior resiliência hoje que nos tempos pré-crise hídrica de 2014 e 2015. Nós enfrentamos esse período de passado muito bem e vamos continuar passando muito bem esse inverno seco até o início do período de chuvas em outubro. Vamos passar isso aí com tranquilidade, sem problema nenhum. Em julho, nós tivemos também as assinaturas de 2 novos contratos de financiamento, 466 milhões de reais com BID Invest, que será destinado ao projeto Tietê, e 760 milhões com a IFC, investimentos que serão destinados ao projeto Novo Rio em Pinheiros, que, por sinal, completou 3 anos recentemente, com resultados além da expectativa. Destaco também investimento de 1,2 bilhão no trimestre, sendo 588 em água e segurança hídrica, redução e controle de perdas, e 652 milhões em esgoto, ressaltando a expansão dos serviços de coleta, afastamento e tratamento dos esgotos coletados. Estamos comemorando os resultados alcançados na direção da despoluição do Rio Pinheiros, com impacto real na qualidade de vida da população dos bairros que compõem a bacia do Pinheiros, bairros muito degradados economicamente. São 3,3 milhões de pessoas, 2,4 vezes a população do município de Guarulhos. Em relação ao Novo Rio Pinheiros, eu destaco aqui 2 principais ações. A primeira foi a aceleração da etapa 4 do projeto Tietê, visando a coleta, afastamento e tratamento de esgoto na bacia hidrográfica desse importante afluente do Tietê, que é o Rio Pinheiros. Utilizamos uma forma inovadora de contratação por performance, com pagamento por resultados, e não simplesmente pelo assentamento de tubos e conexões. O indicador de performance é a qualidade da água no córrego, que aflui ao Pinheiros, medido pela concentração de DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, menor do que 30 miligramas por litro. Isso possibilitou a entrega de resultados
antes do prazo esperado e com fluxo financeiro favorável à companhia. Foram 16 contratos que previam, ao todo, a conexão de 533 mil imóveis à rede de esgoto. Superamos em 22% a meta, 3 meses antes do prazo previsto. Hoje, com 650 mil imóveis, isso significa 1,7 milhão de pessoas conectadas à rede de esgoto e mais 2.800 litros por segundo de esgoto encaminhados para tratamento na estação de tratamento de esgoto de Barueri. Até o final do próximo mês, temos a expectativa de atingir 660 mil imóveis. E vejam, o desembolso até o momento de 38% do total contratado. Isso mostra também a vantagem financeira dessa inovação no âmbito da contratação de obras de saneamento. A segunda principal ação envolve inovação tecnológica de engenharia. Estamos realizando intervenções diretas nos córregos com a construção em locais sem urbanização de 5 unidades de recuperação de qualidade da água em rios, as chamadas UR, que são estruturas para tratar o esgoto remanescente nos córregos afluentes ao Pinheiros, que vêm de áreas de ocupação irregular mais adensadas, onde é inviável a instalação de sistemas de coleta de esgoto. Diversos pontos de medição já indicam qualidade de água satisfatória, com concentração de DBO abaixo de 30 miligramas por litro. Um rio Pinheiros com peixes, sem mau odor e agradável para ciclistas nas suas margens. O número de ciclistas passou de 17 mil por mês em 2019, quando chegamos aqui na Sabesp, para 170 mil por mês hoje. Em 3 anos, vemos o resultado do trabalho integrado das equipes da Sabesp e do processo inovador de contratação. Muito bem. Senhoras e senhores, eu agora, então, passo a palavra para o nosso CFO, que fará um apanhado geral dos resultados financeiros nesse segundo trimestre do ano. Doutor Oswaldo, por favor. Bom dia, doutor Braga. Bom dia a todos e muito obrigado pela participação na nossa conferência de resultados do segundo trimestre de 2022. Bom, vamos à nossa apresentação. Próximos slides. Isso. Bom, iniciando pelo slide 3, observamos uma elevação do volume total faturado de 1,4% de água e 2,2% de esgoto no ano contra ano. Em água, os segmentos não residenciais contribuíram para essa elevação. O comercial, com elevação de 16,8%, industrial, com 1,2%, e o público, de 41%, compensando as quedas no segmento residencial de 0,5% e no atacado de 3,2%. Em esgoto, o segmento residencial manteve-se, enquanto os demais segmentos apresentaram elevação, sendo 17,9% no comercial, 2,2% no industrial e 36,5% no público e 10,8% no atacado. Portanto, demonstrando uma melhora no mix de volume com reflexos na tarifa, como mencionado anteriormente pelo Dr. Braga. É preciso lembrar que foi um segundo trimestre com temperaturas baixas, mesmo assim, o volume cresceu e houve uma melhora no mix. Próximo slide, por favor. No slide dos destaques financeiros, temos a ressaltar: a receita de serviços de saneamento líquido de impostos apresentou uma elevação de 15% no período, passando de 3,6 bilhões no segundo trimestre de 2021 para 4,1 bilhões no segundo trimestre de 2022.
Além da melhora do mix, o resultado sobre a tabela tarifária do reajuste apresentado de 12,8% desde 10 de maio colaborou para o aumento. Lembro que o reajuste atingirá a totalidade das contas no próximo trimestre. O EBITDA aumentou 3,9%, de 1,45 bilhão no segundo trimestre de 2021 para 1,51 bilhão no segundo trimestre de 2022, puxado pela elevação na receita, mas impactado pela pressão inflacionária sobre custos e despesas. O lucro líquido caiu 45,4%, o que detalho no próximo slide. O próximo slide. Partimos de um lucro de 773 milhões no segundo trimestre de 2021. Obtivemos uma variação positiva na receita de saneamento líquida de impostos de 537 milhões, pelo mix mais favorável e aplicação do reajuste tarifário, como mencionamos anteriormente. Os custos e despesas cresceram 530 milhões em comparação com o ano anterior, como veremos em seguida em detalhes. O resultado financeiro líquido apresentou variação negativa, explicada pela variação cambial sobre empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira, resultado de um delta na apuração financeira de 573 milhões, que explicaremos adiante. O imposto de renda e a contribuição social apresentaram variação positiva de 208 milhões, devido ao aumento nos custos e despesas, e resultado financeiro negativo apurado no segundo trimestre de 2022. Como resultado, temos um lucro líquido de 422 milhões neste trimestre. Passando para o próximo slide, poderemos visualizar com mais detalhes os custos. Em comparação com o mesmo período anterior, os custos e despesas se elevaram em 19,6%, desconsiderando os custos de construção, passando de 2,7 bilhões no segundo trimestre de 2021 para 3,2 bilhões no segundo trimestre de 2022. Houve uma elevação de custos em comparação ao ano anterior, muito atrelada à alta da inflação. Embora hoje o quadro de pessoal seja, em média, 2,3% menor em relação ao mesmo período de 2021, as despesas de pessoal se elevaram 14,4%, principalmente em razão da reposição inflacionária dos salários, aplicada desde maio, de 12,9%. Este reajuste incide não somente sobre os salários, mas sobre o saldo das provisões trabalhistas, como 13º e férias, que nesse trimestre estão mais elevados quando comparadas ao mesmo período de 2021. As despesas com materiais, tanto gerais quanto de tratamento, tiveram acréscimo de 40,4% e 73,1%, respectivamente, tanto pela elevação de preços quanto por sua maior utilização. As despesas com serviço tiveram alta de 24,8% em razão dos reajustes contratuais e da intensificação das atividades em diversas frentes. No período, realizamos mais manutenções dos sistemas de água e esgoto, o que implica mais gastos com recomposição de calçamento e pavimentações. A implantação do novo sistema comercial demandou mais horas de serviços técnicos de informática. Aumentamos os contratos de vigilância e reforçamos os nossos canais de relacionamento com os clientes. Foram intensificadas as atividades de campo e, portanto,
Além da alta dos preços, houve uma aceleração de atividades represadas, que no ano anterior, em que tínhamos um cenário de maior restrição por conta da pandemia. Os custos com energia elétrica aumentaram 10,4%, ou 35 milhões, em grande parte relacionada à elevação dos custos médios, tanto no ambiente livre, de 6,6%, quanto no ambiente regulado, de 28,8%. Apresentamos redução de consumo em ambos os ambientes, relacionados a uma menor necessidade de bombeamento em 2022. O foco na contenção do consumo foi direcionado para o mercado regulado, no qual observamos uma redução muito maior de consumo, de 20%, em comparação à queda de 3,7% no ambiente livre. A ideia é buscar o mix de consumo em cada um dos mercados, que minimize os custos atendendo às restrições técnicas que se impõem. Já as perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, a PCLD, teve um aumento de 75,5%, refletindo a piora nos índices de inadimplência observados na economia. Nesse contexto de alta de inflação e de alta da Selic e de queda da renda média das famílias, os clientes acabam priorizando pagar as contas com juros mais elevados. Estamos efetuando ações para conter esta inadimplência, tais como o corte de água, o envio de alertas para os consumidores com contas em atrasos e também estamos facilitando o acesso às agências virtuais para a impressão da segunda via das contas e para o parcelamento das dívidas. O próximo slide. Passando para o último slide, de despesas financeiras e endividamento, vemos uma piora no resultado financeiro de 573 milhões, uma variação bastante acentuada no trimestre contra trimestre. Uma vez que passamos de um resultado financeiro positivo de 249 milhões no segundo trimestre de 2021, para um resultado financeiro negativo de 324 milhões no segundo trimestre de 2022. Isso decorreu em função da valorização do dólar no segundo trimestre de 2022 versus uma desvalorização tanto do dólar quanto do iene no segundo trimestre de 2021. Para minimizar os impactos relacionados às flutuações do câmbio, a Sabesp vem implementando gradativamente a diretriz de reduzir a exposição em moedas estrangeiras. Por exemplo, os recursos dos financiamentos firmados com o BID, Invest e o IFC já entraram integralmente em reais em julho e reforçam esse nosso comprometimento. Hoje estamos com 15% da nossa dívida atrelada à moeda estrangeira. Ainda sobre os novos contratos, gostaria de acrescentar que o contrato com o Bidinvest, no valor de 466 milhões, tem prazo de 14 anos e carência de 1 ano. O contrato firmado com o IFC, no valor de 760 milhões, tem prazo de 10 anos e carência de 1 ano. E é a primeira parceria para a realização de um Blue Loan na América Latina. Um instrumento inovador em que os recursos são monitorados para garantir que efetivamente foram destinados a projetos sustentáveis. Esses são os nossos comentários. Passaremos para a sessão de perguntas e respostas e devolvo a palavra ao presidente Braga. Perdão, eu estava no mudo aqui. Eu peço perdão a vocês, você estava no mudo e falando para eu mesmo, para mim mesmo. Tibério, então, você poderia agora ver quais são as questões que estão aí para
para que nós possamos, então, atender os nossos internautas. Ok. Obrigado, doutor Braga. Então, vamos agora dar início à sessão de perguntas e respostas. Vamos dedicar uma primeira parte dessa sessão para responder às perguntas dos analistas e investidores e, na sequência, perguntas dos jornalistas, se tiver. A gente tem já duas perguntas, né? Uma primeira sendo do Eduardo Lazzaretti, em que ele escreve o seguinte: bom dia, pessoal. Recentemente saíram da mídia algumas notícias sobre possíveis estudos da Sabesp para buscar parceiros privados para entrar na gestão de resíduos sólidos. Poderiam comentar um pouco mais como estão os planos nesse sentido? Obrigado. Muito bem. Eu vou pedir ao doutor Oswaldo que detalhe um pouco esse tema, mas de forma mais ampla, eu poderia oferecer o seguinte: a companhia tem, sim, interesse em trabalhar, mas principalmente com disposição final de resíduo sólido dentro de um contexto de economia circular, né? Ou seja, ao invés de dispor o lixo em aterros sanitários, fazer a reciclagem dele e o restante, ou queimar, né, o sistema de mass burning, ou produzir biogás e, na sequência, gás metano para geração de energia. Então, dessa maneira, não seria a companhia entrar digamos, na coleta e no transporte de resíduo sólido, mas sim naquilo que tem mais apelo tecnológico e ambiental, né? Mas o doutor Oswaldo já está dando tratos a essa bola na área de novos negócios, com o envolvimento do setor privado, poderá detalhar um pouco mais isso. Como o presidente Braga falou, nós estamos tomando iniciativas no sentido de seguir integralmente a política de novos negócios aprovados pelo Conselho de Administração em julho de 2021, que dá como uma das prioridades da empresa a participação na destinação final de resíduos sólidos, principalmente focado na geração de energia. Nesse sentido, a gente fez um MOU com um dos aterros na região metropolitana de São Paulo, na região de Mauá, e estamos desenvolvendo uma planta para a queima do resíduo sólido e geração de energia elétrica. Estamos estudando outras parcerias nesse sentido, e assim que a gente tiver qualquer uma firmada, a gente vai informar ao mercado. Mas sim, como o presidente falou, faz parte da política da empresa e ela tem todo o interesse em participar nessa economia circular, fazendo com que a destinação dos resíduos sólidos seja uma prioridade nos futuros negócios dessa companhia. Muito bem. Indo adiante, acho que respondemos a pergunta do Eduardo. Indo adiante, temos duas perguntas da Michele Moran. Eu vou fazer a primeira. Ela pergunta quais são os principais riscos para a Sabesp em termos de fluxo de água e entrada, captação da água. Should I respond in English, because she made the question in English just to facilitate our translator. No, we have a very small risk in terms of water inflows to our production systems. Sabesp has worked a very long way in increasing its resilience with regards to adaptation to climate change. Since 2014-15, when we had a tremendous crisis in the metropolitan region, we've used the concept of redundant infrastructure, and we built some interbasin transfers
to our reservoirs in the metropolitan region, giving us more resilience. So as I mentioned in my speech, we have been suffering with inflows below average in the last decade. Nevertheless, due to these infrastructure that we have put in place, we have had no problems, and we do not see any problems in the near future. Thank you. Ok, obrigado, Dr. Braga. Acho que temos uma segunda pergunta da própria Michele, em que ela agradece a apresentação e os resultados, e ela solicita se nós poderíamos expandir um pouco mais no que é esperado em termos de receita para o próximo ano fiscal. Eu acho, Dr. Braga, que a resposta pode, se você me permite a sugestão, pode ser em português mesmo, uma vez que claro, nós estamos contando com tradução simultânea. Não, eu confio muito no nosso tradutor, que ele, por favor, traduza isso para todo mundo. Ok, eu achei que era um pouco mais assim, só para dar uma segurança de algum detalhe mais técnico. Mas está perfeito. Ok, mas sem dúvida. Eu acho que o Dr. Oswaldo seria a pessoa para endereçar essa questão da Michele nesse momento. Dr. Oswaldo. Michele, a receita estimada para o ano seguinte, ou seja, de janeiro a dezembro de 2023, nós trabalhamos com a receita preconizada na terceira revisão tarifária da agência Arcesp, ou seja, 18,35 bilhões a preço de fevereiro de 2021. Lembrando que existe uma variação possível de 2,5 positivo e 2,5 negativo neste número. Ok, obrigado, Oswaldo. No momento, quero reforçar que aqueles que tenham questionamentos a respeito dos resultados da companhia podem fazê-lo através do botão de Q&A que aparece aí na ferramenta, nessa plataforma. Bom, por hora só tivemos essas 3 apresentações. Vou dar mais um minuto para uma eventual alguém que esteja digitando, para novamente reforço que quem tiver interesse em fazer as perguntas, por favor, o façam utilizando a plataforma. Recebemos mais um questionamento do Eduardo Lazzaretti, em que ele faz a seguinte pergunta: se pudessem também comentar como estão vendo a evolução dos níveis de provisão e inadimplência para o resto do ano, também ajudaria. Muito obrigado. Vamos lá, Oswaldo, por favor. Bom, Eduardo, eu não vou aqui comentar dados internos da companhia, mas eu vou deixar claro que os dados que ocorreram no semestre passado, principalmente no mês de abril, que é público, foram muito acima da nossa média histórica. Tá? E a partir desde quando a gente fechou os dados de abril, a gente vem tomando uma série de medidas no sentido de reduzir esses valores, medidas essas que é o nosso modo de ver e demonstrado contabilmente,
já puxaram a PCLD do mês de maio e do mês de junho para valores menores do que apresentado no mês de abril. Essas medidas, basicamente, são a intensificação dos cortes, que já estão atingindo os patamares pré-pandemia, tá? A questão da disponibilização das segundas vias de contas e a questão de interações de cobrança através de meios digitais. A gente espera que a inadimplência do restante do ano seja menor do que esse pico atingido em abril, conforme já está ocorrendo em maio e junho. Obrigado, Oswaldo. Bom, mais uma vez, né, coloco aí a informação para todos de que aqueles que tiverem pergunta e quiserem fazê-lo, por favor, utilizem a sessão de Q&A, aqui a sessão do chat, para os devidos questionamentos. Bom, doutor Oswaldo, doutor Braga, recebemos mais uma pergunta da Michele Moran, em que ela faz o seguinte questionamento. In the past years, we have seen que nos últimos anos nós vimos as taxas da Sabesp crescer. Vocês poderiam comentar qual o processo de levantamento... De aumento. De aumento, perfeito, obrigado. In the past years, we have seen Sabesp's increased rates. Could you comment what is the process of rate raising and typical feedback from rate payers? Então, ela está perguntando sobre os aumentos das tarifas da Sabesp e qual o feedback que a gente recebe dos clientes da Sabesp com relação ao aumento dessas tarifas. Me desculpem aí qualquer confusão. Olha, Michele, ninguém gosta que a conta de água aumente, né? Mas nós não temos tido nenhuma repercussão muito significativa, ou repercussão, digamos, em relação aos aumentos que foram estabelecidos pela agência reguladora. Importante entender que quem define a tarifa da companhia não é a companhia ela mesma, é a agência que regula, né, os interesses dos consumidores, do concessionário e do governo. Então, o aumento que ocorreu não impactou muito em termos de repercussão dos nossos consumidores. Talvez o Oswaldo queira complementar essa resposta. Bom, os reajustes das tarifas eles estavam totalmente dentro do previsto, ou seja, a regra é conhecida, elas foram publicadas quando da terceira revisão tarifária, certo? E nós não consideramos que foi este reajuste que possa ter aumentado a inadimplência. A gente considera, pelas análises que a gente fez, mais profunda possível, a gente criou um grupo de trabalho aqui só para analisar isso, e a nossa sensibilidade nos diz que a inadimplência que aumentou, principalmente no mês de abril, ela foi muito mais por conta de uma questão de deterioração econômica, uma vez que em abril ainda não estava valendo este reajuste de 12,8%. Ok, Oswaldo. Obrigado, doutor Braga. Temos mais uma pergunta da Maria Carneiro. Ela coloca o seguinte. Bom dia. Primeiro, a performance do custos, mesmo excluindo o PCLD, no segundo trimestre, foi muito superior ao primeiro trimestre de 2022. Tivemos algum não recorrente ou sazonalidade que explica? Segundo, na parte das tarifas, consegue antecipar as discussões com o regulador sobre estrutura tarifária nova e impactos para as empresas nos próximos anos?
Doutor Oswaldo, vamos responder aí para Bom, Maria. em relação aos aumentos de custo neste segundo trimestre de 2022, ficou claro que 3 principais itens que aumentaram neste custo foram o custo da mão de obra própria, em função do reajuste para correção da inflação, os custos de material de tratamento e gerais, que sofreram aumentos brutais, alguns deles dobraram de preço em função da guerra, certo? E os custos de energia elétrica, que apesar da redução do nosso consumo, mesmo assim subiram acima do que a gente esperava, uma vez que a gente esperava nesse começo de ano uma redução, tá? Quanto à sazonalidade desses custos, a gente espera que não tenhamos um aumento além do que já teve, muito significativo no segundo semestre. Mas nós temos aí que acompanhar, lembrando que a inflação estava em um patamar acima do que a gente tinha estimado para esse ano, mas vamos ver como vai se comportar daqui para frente. Com relação às regras que a gente espera e antecipação para as conversas com o agente regulador, elas estão totalmente em linha. A gente espera que no ano seguinte, agora, ele implante a nova estrutura tarifária, certo? Essa estrutura tarifária, ela, pelos nossos estudos, deverá contemplar todos os aumentos de custos que nós estamos estimando e temos uma garantia do ponto de vista de empresa, que é exatamente a banda de receita garantida pela agência. Ou seja, como nós temos uma receita dentro daquela que nós estimamos de 18,35 bilhões para o próximo ano, com base em fevereiro de 21, lembrando que a gente tem uma variação permitida de até 97,5 negativo e até 102,5 positivo. Qualquer coisa nessa banda de 5% será suportado pela empresa e qualquer coisa além dessa banda será absorvido ou complementado na tarifa seguinte por parte da agência reguladora. Ok, obrigado, Oswaldo. Bom, essas foram as perguntas até o momento. Vamos novamente dar mais 1 minuto. Se não houver perguntas dos analistas e investidores, se os senhores me permitirem, eu gostaria de sugerir de abrirmos os questionamentos para os jornalistas que, porventura, estiverem presentes. Vamos aguardar um pouquinho. Mas surgiu mais um questionamento do Guilherme Reif. Olá, vocês teriam alguma atualização sobre a implementação da nova estrutura tarifária? Eu acho que já está coberto. Já foi respondida. Já foi respondida. Nesse caso, então, acho que a partir desse momento, caso algum analista ainda queira fazer pergunta, a gente terá o prazer de responder, se não, atenderemos pela área de RI, e abrimos também os questionamentos para os jornalistas, se tiverem perguntas a realizar. Recebemos mais uma pergunta da Juliane Estigarriba. Vocês poderiam detalhar um pouco mais as medidas para mitigar os efeitos da alta de juros e também dos custos? Obrigado. Oswaldo, vamos lá. Bom, alta de juros eu não entendo muito bem como a gente consiga mitigar, uma vez que é uma questão externa à empresa. Porém, o que a gente tem priorizado no nosso plano de investimento é tomar todas as medidas para a otimização de custos via
toda a parte de inovação que a gente consegue, ou seja, a parte de automação das estações, a parte de uso de tecnologias alternativas. Com relação aos juros, a melhor maneira com que a gente consegue evitá-los nessa fase é gerar caixa própria, né? Então, a gente tem feito um projeto claro de geração de caixa própria, onde a gente espera que boa parte do dinheiro que a gente precisa para manter vivo o nosso plano de investimento, que é bastante audacioso, venha da própria geração de receitas da companhia, e é isso que está previsto naquele valor de faturamento que eu falei para 2023 e que já estava previsto para 2022 e que é o limite regulatório. Obrigado, Oswaldo. Mais uma vez, continuamos à disposição para responder aos questionamentos. Bom, doutor Braga, Oswaldo, Miyagi, não tivemos mais nenhum questionamento até o momento. Deixa aí para vocês decidirem se a gente aguarda um pouco mais ou se querem ir para algum tipo de mensagem de encerramento. Nós não temos aí jornalistas que talvez queiram fazer questões? Já havia aberto a eles, até o momento não chegou. Já tínhamos aberto. Bem. Bom, Oswaldo, quer fazer algum comentário final? Olha, presidente, eu só posso dizer que a gente continua com muita esperança que a gente vai conseguir fazer com que todo o nosso plano de investimento deste ano seja cumprido e que todas as medidas possíveis para redução de custo e para diminuição de inadimplência estão sendo tomadas internamente na empresa. A maior parte dos custos são endógenos, são por efeitos externos à empresa, certo? E as cláusulas raiz da inadimplência são em função da deterioração econômica nossa, da economia brasileira. Mas tudo o que a empresa está podendo fazer do ponto de vista de preservar a sua receita, ela está fazendo, e de manter os seus custos dentro dos padrões de orçamento interno dela, ela também está fazendo. Era isso, presidente. Muito bem. Então, queria asseverar a todos os nossos investidores e também aos que estão nos ouvindo aqui e nos vendo, que a companhia está muito atenta a essa situação peculiar que estamos vivendo, né? Uma situação, como eu mencionei na minha fala inicial, de uma inflação que alcançou níveis jamais imaginados, obviamente em função de uma situação até mundial, não há dúvida nenhuma, mas, como o doutor Oswaldo falou muito bem, a companhia, aquilo que é endógeno, está tomando as providências necessárias para mitigar esses efeitos no âmbito do nosso orçamento, né? E as questões exógenas, nós realmente não temos capacidade de intervir, né? Mas naquilo que podem estar tranquilos, que naquilo que temos capacidade para trabalhar, seja na manutenção de uma segurança hídrica, que é o nosso principal input para nosso trabalho, estamos trabalhando muito bem, estamos garantindo essa segurança hídrica, porque nós
possamos ter o nosso trabalho feito. Os investimentos, como o doutor Oswaldo mencionou, serão cumpridos, e eu, otimista como sempre fui e sempre serei, tenho certeza que essa é uma fase que vai passar, né? Eu acho que essa inflação deverá gradativamente ser contida, né? As coisas vão caminhar por um bom termo, e, com certeza, na próxima reunião de resultados, vamos trazer aqui resultados bem satisfatórios para todos vocês. Então, muito obrigado por estarem conosco, e continuamos à disposição. Aí a diretoria financeira e de relação com investidores está atenta, com a liderança do Dr. Oswaldo, e o trabalho dedicado aí do Tibério, do Miag e tantos outros, para atendê-los da melhor forma possível. Muito obrigado.